Vamos fazer uma revisão básica aqui das duas primeiras aulas, bem rapidão, assim, no que vocês devem saber, se todo mundo dormiu e não viu. Então, o coração é capaz de produzir energia elétrica através do deslocamento de íons pela membrana. Isso vai gerar potenciais de ações, potencial de ação, e essa energia elétrica, que vai se desencadear numa sequência normal no coração, pode ser representada através de vetores, com direção, sentido e módulo, né? E a representação gráfica desses vetores é o que vai gerar o eletrocardiograma, beleza? E o eletrocardiograma vai resolver a nossa vida para sempre. Então, aqui, falando em relação à sequência de ativação normal do coração, o ritmo sinusal sai aqui do nó sinusal, né? Onde ele polariza primeiro o átrio direito, gerando um vetor que aponta aqui para frente e para baixo. Depois ele vai despolarizar em um segundo momento o átrio esquerdo, que vai despolarizar lá para a esquerda e para trás. E a somatória desses vetores aqui vai gerar o vetor resultante da despolarização atrial, que aponta nessa direção aqui, e vai formar a onda P. Aqui, esse QRS, nossa, ficou bonito a onda P. A gente está imaginando que eu estou olhando a partir aqui de D1, por exemplo, uma derivação lateral, eu estou olhando daqui, né? Então, esse vetor resultante da despolarização dos átrios vai apontar em direção a D1. Então, o ritmo sinusal em D1 vai ter uma onda P positiva. Se lembra, quando o vetor vai em direção à derivação, forma onda positiva, quando ele foge da derivação, ele gera uma onda negativa. Tá? Então, a onda P sinusal aqui vai ser formada pela despolarização dos átrios. A fase inicial da onda P representa a despolarização do átrio direito, que despolariza primeiro, e depois a segunda fase da onda P, o átrio esquerdo. Na sequência, existe uma pausa fisiológica no nó AV, tá? Representada aqui pelo segmento PR, que é um momento silencioso no eletrocardiograma, uma linha isoelétrica, tá? Essa pausa é fisiológica e ela é necessária como um fator de proteção para o coração. Então, por exemplo, se o paciente faz uma FA aqui, de alta resposta, onde o átrio vai bater aproximadamente lá 400 batimentos por minuto, se não houvesse no AV para segurar esses batimentos, fatalmente a gente ia fazer uma fibrilação ventricular, tá? Ele ia conduzir muito rápido o ventrículo ia fibrilar, a gente ia morrer, tá? Então ele é protetor. É normal ter essa pausa aqui, e aí a gente vai comentar que o intervalo PR vai ter um critério de normalidade que vai ser de 3 a 5 quadradinhos. Vai ser o nosso tema da aula hoje, o intervalo PR, só sobre isso hoje. Então aqui na sequência o segmento PR, e depois a despolarização do ventrículo propriamente dito, tá? A despolarização dos ventrículos começa pelo septo interventricular. A gente já falou dos vetores, ele vai gerar o vetor resultante da despolarização do septo, aponta nessa região. Então, para quem está olhando aqui em D1, ele vai estar fugindo de D1. Como que é o QRS, essa primeira onda de despolarização do septo? É uma onda negativa em D1. Às vezes não tem, às vezes tem, existem variações, né? Mas de maneira mais didática aqui, ele vai formar uma onda negativa, tá? A despolarização do septo na parede lateral. Depois, vai despolarizar as paredes livres dos ventrículos, direito e ventrículo esquerdo, gerando um vetor resultante que aponta aqui para o ventrículo esquerdo, que é onde tem mais massa. Tá? Esse é o segundo vetor. No eletrocardiograma vai ser a onda R. Ele está indo aqui em direção a D1. D1 está aqui, mais ou menos aqui. Né? Então, ele está indo mais em direção a D1. Se ele está indo, ele vai gerar uma onda R. Como tem muita massa na parede livre, gera uma onda grandona, né? O módulo dessa despolarização vai ser maior. E, por último, existe a despolarização das regiões basais dos ventrículos, que vai gerar um vetor resultante que aponta nessa região aqui, olha lá, fugindo de D1, gerando uma onda S. Então, sempre começa com uma onda negativa, o QRS, a gente chama de onda Q, uma onda positiva é uma onda R, e uma segunda onda negativa após uma onda positiva é uma onda S, tá? Então, QRS, aqui, a despolarização normal do ventrículo esquerdo, olhando de D1, tá bom? E depois a repolarização, onda T, eventualmente a onda U. Da aula, a gente vai seguir uma sequência lógica, tá? A gente começou pela onda P, agora a gente fala sobre PR, intervalo PR, e depois isso QRS, repolarização, a gente vai ver todo o eletrocardiograma. Então, entendemos que cada derivação olha aquele fenômeno de despolarização, começa no sinusal, no AV, septo, paredes livres, paredes basais, de uma direção. É o mesmo fenômeno olhado de ângulos diferentes, tirando fotografias daquele momento diferente, tá bom? Então, aqui no eletrocardiograma, a gente vê que V1, V2 vai representar mais ou menos a região septal, eventualmente o VD, V3 e V4 é a região anterior,
V5 e V6 lateral baixa, D1 AVL lateral alta, e D2 e D3 AVF região inferior. Existem localizações topográficas, a gente fala de infarto, um infarto ínfero-lateral, anterior extenso, pega V1 a V6, D1 a VL, né? Tudo bem. Então, mas falando da análise do eletrocardiograma propriamente dita, existe uma sequência lógica para a gente avaliar o eletro que a gente nunca vai deixar passar nada. Nunca vai deixar passar um intervalo QT longo, num vozinho que está tomando aldol de horário e depois ele está com uma hipocalemia, hipomagnesemia e tem uma morte súbita na sua enfermaria. Porque você fez o eletro dele e você seguiu a sequência lógica, e essa é uma maneira de interpretar que eu gosto, que fica bem lógica, e eu vou ensinar para vocês dessa maneira também, tá bom? E o primeiro passo é sempre a identificação do paciente. Então, tem que ter o nome, a data, idealmente o peso e a altura. A gente sabe que variações do biotipo podem ter variações no eletrocardiograma, interessante a gente saber isso, mas geralmente a gente não tem isso, né? Na sequência, a gente vai avaliar aspectos técnicos do eletrocardiograma. Então, lá embaixo, ele vai ter aqueles numerozinhos lá, né? Então, ele tem que correr numa velocidade de 25 milímetros por milissegundo. Se você correr a 50, por exemplo, ele pode ficar com QRS largo aqui, você vai achar que, nossa, tem um bloqueio de ramo, tem alguma coisa. Então, assim, alterações técnicas aqui podem gerar interpretações errôneas, tá? E a amplitude tem que ser em N ou 10 milímetros por milivolt. Se você botar em 2N lá, ou 20 milímetros, pode fazer uns QRS grandão, assim, nossa, um monte de sobrecarga. Aquele desvio do ST que era uma coisinha discreta, assim, nossa, tem um baita de um supra aqui, tá? Então, cuidar sempre com os aspectos técnicos que leva frequentemente à interpretação errada. E, na sequência, o ritmo e frequência é o primeiro passo propriamente dito da interpretação do eletro. Então, quando que vai ser um ritmo sinusal? Ora, se a despolarização do vetor aponta ali entre 0 e 90 graus, em D1 e AVF, já que está indo em direção, aqui é D1, e aqui é AVF, lá naquela rosa dos ventos, né? Aqui é D1, e aqui é AVF. O vetor resultante aponta aqui mais 60 graus, geralmente. Existem variações na normalidade, mas ele aponta em direção a D1, ele aponta em direção a VF, então tem que ser positivo em D1 e VF. Tá? Todos os batimentos vão ter uma onda P de mesma morfologia, não é uma onda P que vem de um lugar, depois uma onda P ponto dona, depois uma onda P bífida, então tem que ter a mesma morfologia sempre, e cada onda P é seguida por um QRS. Preenche os 3 critérios, é um ritmo sinusal. Rapidão, falei que ia ser rápido, é só um resumo da primeira e segunda aula. E na sequência a gente calcula a frequência cardíaca, essa é a maneira mais prática de você calcular a frequência cardíaca, onde a gente tenta achar um QRS que cai em cima de uma linha grossa, aqui vai ter 5 linhazinhas pequenas, né, 5 quadradinhos, 4 linhas então, e depois você procura onde cai o próximo QRS. Se o próximo QRS cair aqui, ele vai estar rápido, uma frequência de 300 batimentos por minuto. Aqui, 150, 100, 75, 60, tá? É uma maneira mais prática de a gente calcular a frequência cardíaca. Ritmo sinusal, frequência cardíaca. Na próxima sequência, a gente vai avaliar a onda P. Eu vou olhar a onda P para ver se ela preenche os critérios de normalidade. Então, a onda P sinusal, ela é positiva, aqui em D1 e D2. Ela tem esse aspecto plus-minus, fase positiva, que representa átrio direito, e a fase negativa, que representa a exploração do átrio esquerdo, né? Falei isso na aula da onda P. Isso aqui é um ritmo sinusal normal, ela tem essa morfologia em V1 e em D2. Quando você tem alguma patologia que faz uma sobrecarga no átrio esquerdo, por exemplo, ele vai alterar a amplitude da onda P. Vai ficar uma onda P mais alargada. Em D2, ela pode ter esse aspecto bífido, que vai ter mais do que 3 quadradinhos aqui em D2, vai ter essa dupla Korkova, a distância da dupla Korkova tem 1 quadradinho, ou 40 milissegundos. Isso aqui é um sinal de sobrecarga atrial esquerda. Também, em V1, como a segunda onda negativa aqui, a primeira onda negativa de V1 vai ser a despolarização do átrio esquerdo, quando você tem uma onda muito negativa, maior que 1 quadradinho de profundidade e por 1 quadradinho de amplitude, ou seja, 1 quadradinho quadrado, esse aqui é o índice de Morris, é um sinal de sobrecarga atrial esquerda, tá? E o átrio direito, quando tem algum tipo de sobrecarga no átrio direito, é um pouco mais comum do que o átrio esquerdo, vai gerar uma onda P de uma amplitude mais elevada, tá? Maior que 2,5 em D2 ou em V1 maior que 1,5, tá? Sobrecarga atrial direita. Quando tem sobrecarga biatrial, ele fecha os 2 critérios, existem outros critérios indiretos que a gente discute na aula específica, tá? Mas se você lembrar disso daqui, já tá de bom tamanho, tá? Eu fiquei devendo alguns exemplos para você, tem várias alterações no eletro, mas eu quero que vocês concentrem aqui na morfologia da onda P aqui, tá vendo? Onda P em D2, pontuda, grandona, quase, sei lá, 7 milímetros aqui,
Então, tem sinal de sobrecarga atrial direita aqui, tá? E outro eletro, de novo, tem várias outras alterações, mas eu quero que vocês foquem aqui em V1, a fase negativa da onda P tem mais do que um quadradinho de profundidade, mais que um quadradinho de distância, tem um índice de Morris positivo, aqui no zoom, então um quadradinho de distância, mais do que um quadradinho de amplitude, um quadradinho quadrado cabe aqui na fase negativa, SAE no eletro, sobrecarga atrial esquerda. Beleza? Beleza, então vamos começar a aula agora, intervalo PR, tá? Então, o intervalo PR é o tempo medido do início da onda P, ao início do QRS, tá? Então, vai representar a despolarização do nó sinusal até o início da despolarização do miocárdio ventricular. Então, do início da onda P ao início do QRS. Esse é o intervalo PR. Intervalo PR normal, 3 a 5 quadradinhos, tá? Menos que 3 quadradinhos, PR curto, mais que 5 quadradinhos, PR longo. A gente vai discutir as alterações, as patologias inerentes a isso. Não confundir intervalo PR com segmento PR, tá? O segmento PR é do final da onda P ao início do QRS aqui, tá? É representado basicamente por esse alentecimento fisiológico do nó AV, tá bom? Alterações do intervalo PR a gente fala em relação ao tempo de duração, ele é curto ou longo. Alteração em segmento PR é mais se ele está infrado ou supradesnivelado, tá? Segmento PR não tem muito mistério, não. Basicamente, o mais importante é pericardite aguda aqui, quando vai ter um infra do segmento PR em várias derivações. Em AVR, geralmente, vai ter um supra, lembrando que AVR é aquela derivação que vê tudo ao contrário, né? Então, a onda P sinusal é negativa em AVR, o QRS geralmente é negativo em AVR, e se tiver um infra do segmento PR, em AVR vai ter um supra, tá? E, além disso, um clássico da pericardite é ter o supradesnivelamento difuso do segmento ST, tá? Peguei um exemplinho aqui, não lembro que livro que foi, mas aqui você vê que ele tem um supradesnivelamento, aquele supra que a gente fala que é um supra feliz, né, diferente do infarto, ele faz um sorrisinho aqui, nossa, ficou bonito, né? E ele, mais do que feliz ou triste, ele não respeita muito bem só um território coronariano. Aqui até pode ser uma variação da normalidade, tá, gente? Isso aqui a gente vê bem comum, mas aqui não. Veja, ele tem em várias derivações, D1, AVL, não faz imagem em espelho, né? Geralmente você tem infarto, você tem supra aqui, tem infra ali, né? Em AVR aqui vai ter um infra, né? No segmento ST. E o segmento ST tem esse supra, que é um supra difuso, tipo de pericardite, e olha o segmento PR, final da onda P, está infrado aqui, né? Se comparar essa linha com essa linha aqui, tem um infradesnivelamento do segmento PR, aqui é um eletro bem típico de pericardite aguda, tá? Existe outra alteração do segmento PR, que é um infarto atrial, que é de pouca relevância clínica, mas que também pode alterar o segmento PR, tá bom? Esse aqui é um exemplo nosso da enfermaria, lá do Mackenzie, um paciente jovem, lúpica, com dor torácica que melhorava ao inclinar para frente, o nosso R1, Caio, ele auscultou uma alteração bem sugestiva de pericardite aguda, ele mandou rodar o eletro e ele viu o segmento PR infrado aqui em D1, D2, AVL, talvez forçando um pouco a barra, não tem aquele supradifuso, mas na pericardite, os achados tanto de ausculta como de eletrocardiograma, eles são dinâmicos, tem uma descrição de fase 1, fase 2, etc., mas nem sempre o paciente respeita isso, o ideal é a gente sempre estar reavaliando o paciente, fazendo eletro de repetição, para pegar essas alterações que podem ser dinâmicas, tá bom? Isso aqui foi de semana passada, paciente com pericardite aguda, lúpica. Então, como eu falei, o critério de normalidade no intervalo PR é de 3 a 5 quadradinhos, então de 120 milissegundos a 200 milissegundos. Pode variar em função da frequência cardíaca e da idade. Então, existe uma tabela de normalidade em relação à idade e frequência cardíaca. Então, se você vai fazer um eletro numa criança, lá de 3 meses, por exemplo, fazer do meu filho lá, que nem nasceu ainda, de 70 a 130, né? Tem um PR curto, cuidado, tá? Então, criança tem um intervalo PR mais curto, isso pode ser fisiológico, tá bom? Existem variações da normalidade, mas pra gente aí que está se formando clínico, médico geral, 3 a 5 quadradinhos, 120 a 200 é o que vocês vão saber, mas saber que existem variações em relação à idade, tá? Então, vamos falar das patologias que podem atingir o intervalo PR. Basicamente, ele pode ser curto,
Ele pode ser normal, pode ser longo, ou ele pode ser variável, né? Uma hora ele tem um tamanho, outra hora ele tem outro, tá? Então, pensando dessa maneira, a gente estratifica as causas de PR curto, causas de PR longo, causas de PR variável, e fica mais fácil de lembrar das causas, tá bom? Então, vamos falar sobre intervalo PR curto, menos que 3 quadradinhos. O que pode causar um intervalo PR curto? Então, um ritmo material ectópico, ou seja, tem lá no átrio, o nó sinusal, que é o átrio direito, o átrio esquerdo, septo interventricular. Aí, de repente, tem um outro foco aqui, mais próximo do nó AV, que está despolarizando e está sobrepujando o nó sinusal. E ele está mais próximo do nó AV, né? Então, ele pode gerar um intervalo PR curto. Um ritmo que sai lá da junção, um ritmo juncional, já sai aqui do nó AV. Ele pode despolarizar o átrio para cima e gerar uma onda P negativa na parede inferior e ter um intervalo PR curto. Tá? Então, o ritmo material ectópico ou ritmo juncional pode gerar um intervalo PR curto. Existem pacientes que têm uma condução atrioventricular fisiologicamente acelerada, tá? Isso também pode gerar um intervalo PR curto. E a terceira causa é a presença de uma via acessória. Vamos falar um pouquinho aqui, por exemplo, nos pacientes com Wolff-Parkinson-White, tá? Também pode gerar um intervalo PR curto. O paciente tem lá no coração uma via acessória que conecta o átrio ao ventrículo, que deviam ser eletricamente isolados, né, devia só conduzir aqui pelo nó AV, e acaba conduzindo por onde não devia, sobrepujando o nó AV e pulando aquele alentecimento fisiológico, gerando um intervalo PR curto, tá bom? A gente vai discutir com mais detalhes. O ritmo atrial ectópico, o ritmo juncional, às vezes vai ser difícil de diferenciar um do outro, ele pode gerar um PR curto, como eu falei, ele vai se localizar, vai iniciar em algum outro local diferente do átrio, tá? Ou no próprio nó AV, vai ser o ritmo juncional, e causando um PR curto, tá? Então, eventualmente, pode ter alguma supressão transitória do nó sinusal, e alguns focos atriais ou focos juncionais podem assumir a frequência, né? Geralmente, o foco juncional aqui vai ter de 40 a 60, o atrial pode ser de 60 a 80, o ventricular aqui não interessa para agora, mas pode assumir o ritmo acima do nó sinusal e gerar um intervalo PR curto. Então, o intervalo PR, a gente sempre tem que medir aonde a gente acha ele mais alterado. Então, aqui em V1, por exemplo, você vê que a onda P está caindo em cima do QRS, né? Com um intervalo PR bem curto aqui. E uma onda P que vem negativa na parede inferior. Você lembra que eu falei que a onda P é positiva em D1, em AVF, né? Aqui ela está negativa, tá? Ela está fugindo dessas derivações. Então, ela não é uma onda P sinusal. Está vindo de algum outro foco ectópico atrial, tá bom? Pode gerar um intervalo PR curto. Aqui só para lembrar das derivações, né? Que se tiver uma onda P despolarizando daqui para cima, ela vai gerar uma onda que vai ser negativa em D1, pode ser negativa em VF, negativa em D2, tá bom? Mas isso vocês já sabem. O ritmo juncional aqui, às vezes você vai ser difícil de diferenciar se é um ectópico ou se é um juncional, porque ele pode despolarizar o nó AV e despolarizar o átrio de baixo para cima, e vai gerar essa onda P, que pode cair antes, eventualmente a onda P negativa pode cair depois, ou pode nem aparecer aqui, tem ausência de onda P, só o QRS é estreito, porque ele está indo pelo feixe de His, né? Então ele vai gerar um QRS de mesma morfologia do que o QRS normal. Aqui tem uma pausa e, de repente, o nó AV assumiu o ritmo, a gente chama isso de ritmo juncional, tá bom? Então ele pode ter um ritmo juncional 3 morfologias, né? Uma onda P negativa nas efusões inferiores, uma onda P negativa após o complexo QRS, ou caindo em cima do QRS, ou ausência de atividade atrial pregressa do QRS. Mas aqui, principalmente, a derivação, a onda P negativa antes do QRS pode gerar um PR curto, tá bom? Intervalo PR curto pode ser por uma condução AV acelerada, né? Pode ter uma onda P bonitinha, sinusal, positiva em D2 e AVF, por exemplo, e ela tem um PR curto por essa aceleração. Existem síndromes aqui para a gente discutir, mas não vou entrar no mérito da discussão, é só para vocês saberem que existe essa condução AV acelerada e o paciente tem isso isoladamente, tá bom? E todo mundo gosta de ver, de falar, um intervalo PR curto por uma presença de via acessória. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que é isso e o espectro de doenças que estão envolvidas. Falei que ia marcar, esqueci de marcar. Então, assim, existe uma conexão por células com propriedades semelhantes ao do feixe de His, com capacidade de condução entre o átrio e o ventrículo, tá?
Então, ele vai seguir esse caminho alternativo, que não o nó AV, e vai gerar um intervalo PR curto, tá bom? Então, aqui, fisicamente, o que existe? Existe aqui o que é normal, né? O nó sinusal, vem para o nó AV, despolariza por aqui, e o paciente ele tem uma via acessória, um feixe muscular ali, alguma alteração que acaba conduzindo eletricamente, em vez de, enquanto está esperando aqui no nó AV, a despolarização está fazendo aquele retardo fisiológico, ele passa aqui e acaba despolarizando o ventrículo por aqui, tá? Então, por isso que ele vai gerar esse PR curto, início da P ao início do QRS aqui, menor que quanto? 3 quadradinhos, tá bom? Então, e depois ele vai gerar essa onda delta, que todo mundo fala, da bendita onda delta, né? Por que que ele gera essa onda delta? Porque, assim, enquanto ele está despolarizando por essa via acessória, a despolarização acaba se dando miócito a miócito, célula a célula. Não é por uma via especializada. Ele só conecta a via acessória aqui, mas não tem todo um feixe aqui. Então, ele vai despolarizando célula a célula. Se é célula a célula, ele vai fazer uma despolarização que é lenta, entendeu? E depois acaba que se une a despolarização que vem aqui do feixe de His e acaba daí acelerando e despolarizando rápido. Então, ele começa pela via acessória, lento, 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 feixe de His assume e daí junta. O QRS é a somatória da despolarização pela via acessória e pelo feixe de His. Por isso que ele tem esse início lento, que vai despolarizando célula a célula, acaba sendo devagar, que nem uma taquicardia ventricular, né? Por que a taquicardia ventricular tem um QRS largo, né? Nossa, isso aqui é uma taquicardia ventricular, tem um QRS largo. Porque vai despolarizando célula a célula. Não tem um tecido especializado de condução, então fica lento, né? Então demora. E depois se une com a despolarização do feixe de His e acelera o processo, tá? Então, o resultante é um intervalo PR curto com a onda delta e o QRS largo, tá? Existe, então, a fusão da ativação inicial da via acessória e, posteriormente, pela via nodal, tá? Vai gerar essa onda delta, tá? Então, isso é o PR curto, a via acessória. O que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White? Então, toda síndrome em medicina é um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, o paciente tem que ter sintomas associados a essa patologia. Muitas vezes o paciente tem só a via acessória, mas nunca teve sintomas. E quais sintomas são esses? Palpitação, pré-síncope, síncope, taquicardia, e alterações específicas. Então, ele vai ter sinais específicos no eletrocardiograma e sintomas específicos da síndrome, tá bom? E os 4 sintomas, os 4 sinais clássicos aqui, vai ser o PR curto, a onda delta, o QRS vai ser alargado, porque começa aquela polarização lenta e depois acelera, mas vai dar um QRS mais largo, e depois vai ter uma alteração da repolarização ventricular específica, tá? Então, esses 4 achados aqui, associados a um paciente que tem crise de palpitação, 5 e pré-5, esse paciente tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá? E o que o paciente de síndrome de Wolff-Parkinson-White pode fazer? Eu sabia, quando eu era estudante, eu sabia identificar aqui o PR curto, onda delta, mas depois eu não sabia o que acontecia com isso, né? Então, o que ele pode fazer? Qual que é o problema dele ter a via acessória, né? Então, aqui você vê que o paciente tem uma pré-estação, né? Ele tem um PR curto, onda delta. Aqui não tem tanta alteração da repolarização ventricular, tem mais o PR curto, onda delta. E o QRS normal, vejam vocês aqui, intervalo PR, não dá para ver os quadradinhos, mas você vê que esse intervalo PR é bem mais curto que esse intervalo PR aqui, né? Aqui PR curto, intervalo PR normal, do eletrocardiograma normal. Então, o que esse paciente pode fazer? Qual que é o problema de ter isso, né? Tá, e daí? Eu tenho via acessória, o que posso fazer? Então, ele pode fazer o que a gente chama de uma macro reentrada, tá? Esse é um dos mecanismos que ele pode fazer uma arritmia. Então, por exemplo, ele desce aqui, ele tem aqui o ritmo sinusal, tá? Que desce o estímulo para o AV, vai fazer eventualmente a pré-excitação, mas desce por aqui e ativa o miocárdio de maneira normal. Eventualmente, quando tiver uma extrasístole aqui, atrial ou ventricular, então tem uma extrasístole. Essa sístole vai chegar aqui no AV, por exemplo, e vai encontrar o AV no período refratário, tá? Ele não vai conseguir conduzir esse estímulo. Porém, ele tem a via acessória, tá? Então, ele pode encontrar a via acessória livre, tá? E ele vai descer esse estímulo pela via acessória, pode subir pelo feixe de His e fazer essa macro reentrada.
se lembra da TRN? A gente vai falar tudo sobre isso tudo depois, mas a taquicardia por reentrada nodal é uma micro reentrada próximo do nó AV. Ele tem uma via acessória próxima ao nó AV e ele faz esse mesmo mecanismo. No Wolff Parkinson White, ele vai ter essa macro reentrada, que vai ser uma reentrada mais longe. E ele vai fazer taquicardia por reentrada atrioventricular. Então, o paciente ele vai fazer essa taquicardia. Tá? Então, o problema dele ter a via acessória é que ele vai ter esse substrato anatômico para gerar taquicardias, tá? Por isso que ele vai ter palpitação. E ele pode ter síncope se for uma taquicardia muito rápida, tá? Então, tem alguns tipos de taquicardia que ele pode gerar. No caso aqui, por exemplo, se ele descer pela via acessória, pelo feixe de His, que é o normal, né? O coração sempre tem que descer pelo feixe de His do estímulo, e subir pela via acessória, ele vai fazer uma taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrômica. Orto de normal, sei lá se orto é normal, mas ortodrômica é uma taquicardia que desce pelo feixe de His e sobe pela via acessória. Essa taquicardia, se ela desce pelo feixe de His, ela desce por um tecido especializado de condução. Vai fazer uma taquicardia de QRS estreito, tá? Você vai olhar e falar assim, meu Deus, isso aqui é uma TAC supra, né? Pode ser uma TRN, pode ser uma taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrômica, um paciente com Wolff, aí ficou elegante, né? Aí você subiu o nível da discussão, beleza? Esse é um tipo de taquicardia que o paciente com Wolff pode fazer, com via acessória pode fazer. Outro tipo, ele pode descer pela via acessória, a taquicardia, e subir pelo feixe de His. E ele vai gerar uma taquicardia por reentrada atrioventricular antidrômica, tá? Antidrômica, ao contrário do normal. Como ele desce pela via acessória e vai explorizando célula a célula aqui, como que vai ser essa taquicardia? Fudeu, mano. Taquicardia de QRS largo. Entendeu? Vai falar, meu Deus, uma TV, ferrou. Tá? Então ele vai fazer uma taquicardia de QRS largo. Tá? Nem toda taquicardia de QRS largo é uma TV. Mas aqui, uma TAV antidrômica vai gerar uma taquicardia de QRS largo. Pelo Wolff. Olha o quanto de manifestação diferente eletrocardiográfica ele vai fazer. Sintomas vai ser palpitação, 5, pré-5, vai ser a mesma coisa. Mas a manifestação eletrocardiográfica vai ser diferente. Outra coisa que ele pode fazer, o paciente, por exemplo, ele faz uma FA. O paciente com Wolff, eles fazem bastante FA. Ele começa a despolarizar o átrio em vários focos aqui, e encontra o nó AV bloqueado e acaba despolarizando pela via acessória, depois pelo nó AV, pela via acessória, pelo nó AV, vai fazer o que a gente chama de uma FA pré-excitada, tá? Quando ele descer pela via acessória, ele vai fazer uma taquicardia de QRS largo, eventualmente ele pode descer pela feixe de His, vai fazer uma taquicardia de QRS mais estreito, vai fazer uma taquicardia de QRS com morfologia um pouquinho variáveis, tá? E de RR irregular, tá? Porque FA, lembra, ela tem RR irregular. A gente vai discutir taquicardias mais para frente, mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Ele também pode fazer qualquer taquicardia supraventricular pode ser conduzida pela via acessória. Aqui ele fez uma TRN, né, uma taquicardia reentrada nodal, e acabou, em alguns momentos, conduzido pela via acessória também. Não quero complicar muito, eu quero que vocês saibam que existe isso, tá? E a gente não vai entrar no mérito de como identificar uma taquicardia agora, de que é esse estreito, se é Wolff, o que é, tá? É só para vocês saberem o que pode acontecer, para vocês terem uma compreensão um pouquinho maior sobre a síndrome, que todo mundo sabe, é onda delta, tá? Mas daí não sabe nada depois do que fazer na sequência, tá? Então, um exemplo aqui de uma taquicardia antidrômica, olha que coisa horrível, né? QRS largo, né? É difícil, cara, é difícil. Existem critérios para a gente saber quando é uma taquicardia ventricular ou não, a gente vai discutir isso mais para frente, mas esse aqui é um paciente com Wolff, né? Olha o eletro de base dele aqui, deixa eu ver, Monda P, Monda Delta aqui, sabe? Então, você cardioverte esse paciente aqui, já faz a meldarona, sei lá o que você faz, joga para Deus ali, e o paciente reverte, você vê esse que é esse aqui, não. Então, provavelmente uma TAV antidrômica, tá bom? E aqui o exemplo de uma taquicardia ortodrômica, ela desce pelo feixe de His, sobe pela via acessória, como ela desce pelo feixe de His, faz um QRS estreito. Ficou ruim de ver aqui, mas geralmente o paciente ele faz uma taquicardia antidrômica e acabou degenerando para uma FA pré-excitada, tá? E não ficou tão bom o exemplo. E depois ele volta para o ritmo sinusal normal. Aqui a gente consegue ver um PR curto com onda delta aqui, mais ou menos. Esse eletro aqui dá medo, tá? Você fala que, meu Deus do céu, que isso?
Esse é o eletro. Eu vou fazer uma aula depois que é 10 eletros que todo clínico deve saber. Então tem que olhar esse eletro aqui e cravar. O que, que é isso? Tá? Então isso aqui é uma taquicardia de QRS largo, RR irregular. Então esse é a distância entre duas ondas R's é curta aqui, longa aqui. Um QRS ele é mais estreito aqui, esse QRS é mais gordinho aqui. O que, que é isso? É o paciente fazendo uma FA pré-excitada, tá? É um paciente jovem com queixa de palpitação, fazendo uma FA pré-excitada. Então, hora ele desce pelo feixe de His, hora desce pela via acessória, se mistura de maneira intermitente, acaba fazendo QRS mais largos, né? Pode confundir com uma outra taquicardia QRS largo com RR irregular, que é a TV polimórfica. E uma das manifestações da TV polimórfica aqui é a torsades de Poin. Aqui a torsades de Poin fica um pouco mais fácil, você vê que o eixo dos QRS muda, uma hora ele está positivo, uma hora ele está mais negativo, ele está girando aqui ao redor de uma linha isoelétrica, né? Então está torcendo as pontas, né? Mas é outra coisa. E a conduta aqui é a cardioversão elétrica, tá? Eu queria tirar um minutinho para falar sobre isso. Tem bastante residente da clínica aqui. E por quê? Tem até variação aí de guidelines, mas na minha escola e se você vai ver livro mais tradicional de cardiologia, não deve se fazer para esse paciente aqui. A gente chega aqui com esse eletro, você não pode fazer beta-bloqueador, adenosina, digoxina, amiodarona IV, bloqueador de canal de cálcio, tá? Por quê? Porque eles vão reduzir a transmissão pelo nó atrioventricular, né? Então, tem a via acessória, tem o nó AV e tem a via acessória. Você vai estar fazendo drogas que inibem o nó AV. E ele vai transmitir preferencialmente pela via acessória, que não tem o período refratário do nó AV. Então, se o paciente está fazendo uma FA lá, você vai estar favorecendo que ele transmita essa taquicardia pela via acessória, vai fazer acelerar o batimento do coração do coração do paciente e, eventualmente, ele pode degenerar para uma fibrilação ventricular, tá? Então, essas drogas aqui, na prática, cá entre nós, eu já vi fazer a amiodarona IV e o paciente reverter a FA. Voltou para o ritmo sinusal, tá? Aconteceu isso, eu já vi. Mas não deve ser feito, tá? O livro fala que a droga de escolha para esse caso é procainamida, que a gente não tem no nosso dia a dia, tá? Então, para esses pacientes, a conduta adequada é cardioversão elétrica e, na sequência, você caminha para a ablação dessa via acessória. Wolf é a coisa mais linda. Você faz a ablação da via acessória, você cura o paciente. Poucas coisas da medicina, vocês vão ver, a gente vai curar os pacientes. Via acessória é uma delas. O livro fala que o uso crônico de amiodarona VO pode bloquear ou reduzir a combustão da via acessória, mas a amiodarona IV não. Existem vários mecanismos que explicam talvez isso. Por exemplo, a amiodarona, essas drogas podem fazer uma hipotensão, isso vai gerar um estímulo simpático, parará, parará, enfim. Não vou entrar no mérito. FA com Wolf, a conduta cardioversão elétrica, tem que saber reconhecer esse eletro, tá? É diferente um pouquinho da ataque ventricular, principalmente a torsades de Poin, polimórfica, tá bom? PR curto, então, falou aqui, cadê as 3 causas principais? Ectópico atrial, ou ritmo juncional, condução AV acelerado de uma maneira fisiológica do paciente, ou a presença de via acessória, a gente falou um pouquinho sobre Wolf, beleza? Beleza. Então existe alguma coisa de nomenclatura aqui, né? O pessoal se bate às vezes. Então, existe apenas alteração eletrocardiográfica, mas sem qualquer sintoma atual ou prévio, chamamos apenas de pré-excitação ventricular, e não de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Olha aqui, você não pode pegar um eletro e falar, olha aqui uma síndrome de Wolff-Parkinson-White. O paciente tem a síndrome, o eletro tem a pré-excitação. Se o eletro só tem a pré-excitação e ele não tem sintomas, é só a pré-excitação ventricular. E caso não existam as 4 características que a gente falou lá, PR curto, onda delta, QRS largo, alteração da repolarização, a gente vai falar de Wolff inaparente, né? As alterações, elas podem ser intermitentes. E, eventualmente, o paciente tem crise de palpitação, tem síncope, você encaminha ele direto para um estudo eletrofisiológico para investigar, claro que isso aqui vai ser uma indicação do cardiologista, do arritmologista, né? E ele vai lá e acha uma via acessória e faz depois a ablação e fala assim, aqui, Leandro, o paciente tinha um Wolff oculto, ele não tinha no eletro, não tinha nada, mas ele tinha uma via acessória, tá bom? Wolff oculto, Wolff inaparente, pré-estação, síndrome, às vezes o pessoal se bate um pouquinho, queria fazer um slide sobre isso. Vamos falar sobre intervalo PR longo, tá? Nem minha aula.
Aumento do intervalo PR fixo, longo e fixo, tá? Então, o intervalo PR maior que 5 quadradinhos. Eu gosto de desenhar no slide, não sei se é bom ou ruim, mas eu gosto. A gente vai chamar de um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Não vai ser um bloqueio verdadeiro, né? Porque você pensar em bloqueio, ele tem que ter um bloqueio, ele não vai deixar passar, mas ele deixa passar, só que só demora. Então, é um atraso de condução. Pode acontecer em 3 níveis. Dentro do átrio, né? Então, dentro do átrio existe uma lentificação dessa condução. Essa lentificação na condução pode ser dentro do AV ou pode ser no His-Purkinje, né? Que seria uma coisa um pouquinho mais grave, né? Mas não tem como diferenciar pelo eletrocardiograma. Se o paciente tiver, por exemplo, BAV de primeiro grau, um QRS largo, então é um paciente mais com um sistema de condução um pouco mais doente, tá? Então aqui um eletrocardiograma em D2, né? A onda P tem que ser positivo em D2. Inclusive aqui deve fechar critério para sobrecarga lateral esquerda, né? Tem essa onda P meio bífida aqui, mais que 3 quadradinhos, sobrecarga lateral esquerda. E o intervalo PR dá menos do que 5 quadradinhos aqui, tá? 5 quadradinhos é um quadradão. Fica a dica, é maior que um quadradão, é BAV de primeiro grau, se for fixo, né? E aqui, um PR que é bem maior que um quadradão aqui, né? Você vê que o PR dele tem um quadradão e 2 e 3 quadradinhos aqui. Então, BAV de primeiro grau. Tem um pouco de clínica aqui, né? Em relação ao BAV de primeiro grau, o que eu faço com isso? Qual que é a importância disso? Então, existem várias causas para BAV de primeiro grau. Então, um cara como eu, um triatleta, pode ter um tônus vagal exacerbado, hidroeletrolíticos, hipocalemia, hipomagnesemia. O paciente está usando drogas cronotrópicas negativas, né? Beta-bloqueador, diltiazem, verapamil, amiodarona, digoxina. Paciente com infarto inferior, ele pode ter um BAV de primeiro grau por um tônus vagal também. Paciente com calcificação importante no anel mitral e aórtico. Paciente com distrofias musculares, ele também pode ter miocardiopatias. Doença infecciosa, endocardite de válvula aórtica também é bem importante. Eu sempre falo na enfermaria, o paciente de endocardite tem que ficar fazendo eletro, ele pode evoluir com BAVT meio assintomático, pode fazer doença no sistema de condução, principalmente válvula aórtica. Mas outras doenças infecciosas, como Chagas, doença de Lyme. Febre reumática é um critério menor no critério de Jones, mas pode ser uma coisa mais do paciente mais idoso, um alentencimento da condução pela idade, tá bom? Então, o diagnóstico vai ser eletrocardiográfico, e o que eu tenho que fazer com esse paciente, né? Tem que sempre pesquisar se ele tem história de alguma doença cardíaca, alguma doença sistêmica, amiloidose, por exemplo, sarcoidose, tá? Ver a epidemiologia positiva para Chagas ou não, se ele fez algum procedimento cardíaco recente, fez uma troca valvar por catéter, alguma coisa assim, medicações e mudanças recentes de dosagem, isso aqui é muito importante, o paciente internou, estava usando metoprolol 25 e o residente lá deu alta com 100, né, daí 2 semanas depois ele reinterna com tontura, alguma coisa assim, algum tipo de bloqueio, né, mudou a dose recente da medicação, avaliar o grau de atividade física, né. No laboratório, o que eu quero pedir para o paciente, geralmente eletrólitos aqui, cálcio, magnésio, potássio principalmente, TSH, troponina, se tiver alguma suspeita de IAM, o paciente tem dor torácica, será que é um BAV relacionado a um infarto, mas só na clínica, né? Se tiver alguma clínica suspeita. Então, vai avaliar essas causas secundárias, vai tratar conforme a necessidade, mas pacientes assintomáticos não vão requerer tratamento específico, né? Então, os sintomas do paciente pode ter síncope, P5, tontura, geralmente ele não vai requerer tratamento no paciente assintomático, não é recomendado você botar um marca-passo nesse paciente com uma BAV de primeiro grau, tá? É uma indicação bem de exceção no paciente sintomático, uma avaliação por estudo eletrofisiológico, tá bom? De maneira geral, avaliar causas secundárias, uma coisa mais benigna, só observa, nada de grandes dramas, tá bom? E intervalo PR variável. Essa é uma maneira de dividir, avaliar o intervalo, alterações no intervalo PR. Então, o BAV de primeiro grau, ele vai ter um intervalo PR fixo, tá? Que vai ser sempre maior que 5 quadradinhos. E existe intervalo PR que pode ser variável. E aqui, 5 causas principais. Um BAV de segundo grau, Morbitz 1. O BAV de segundo grau, Morbitz 2. O BAVT. Pode ter um marca-passo atrial mutável e dupla via de condução nodal, tá bom? Eu quero fazer uma aula de marca-passo para vocês mais para frente, tá? Então, essa parte aqui, eu não vou, assim, eu quero que vocês entendam a alteração eletrocardiográfica. Eu acabei falando um pouquinho muito de clínica do BAV de primeiro grau, mas depois eu quero fazer uma aula mais prática de marca-passo para vocês, que vai ter na sequência de bradicardias, tá? E de marca-passo, e como que passa marca-passo, vai ficar bem legal, tá? Então, aqui vai ser uma coisa mais do eletrocardiograma mesmo, tá? Então, um BAV de segundo grau, Morbitz 1, fenômeno de Wenkvar, que todo mundo adora falar, né? Então, você tem aqui o intervalo PR medindo, sei lá, quantos quadradinhos. Na sequência, aumentou o intervalo PR,
aumentou ainda mais o intervalo PR e uma onda P não conduziu, tá? Silêncio eletroradiográfico, o próximo batimento tem uma onda PR, uma onda P com intervalo PR igual esse primeiro aqui, tá bom? Então foi aumentando progressivamente o intervalo PR até que a onda P foi bloqueada, tá? Um detalhe aqui que muita gente esquece de avaliar é que os intervalos PPs vão ser regulares, tá? O intervalo PP vai ser regular aqui. A distância entre as P's vai ser regular. Então tem que calcular o PR, tem que calcular a onda P. Nesse tipo de eletro, assim, é legal você ter um compasso. E daí você marca assim e você vai seguindo com o compasso. Coisa de cardiologista raiz. Cardiologista raiz anda com compasso e com lupa. Quero ver todo mundo amanhã com lupinha no jaleco, assim, para ver os eletros comigo, tá bom? E o Mobitz 2? O Mobitz 2 já, mas aqui de maneira clínica, isso aqui não é uma coisa grave, patológica, não vai ser indicação de marca-passo, tá bom? Uma coisa mais benigna, digamos assim. Na sequência, o BAV de segundo grau, Mobitz 2, tá? Ele vai ter o intervalo PR fixo e subitamente a onda P não vai ser conduzida. Aqui o sinal do índio com as setinhas, tá? Então tem onda P, onda P, onda P, pum, aqui não tem QRS depois da onda P, tá? Um detalhe aqui que eu vejo muita gente errando no dia a dia e é perigoso, porque se você interpretar isso de maneira errada, esse tipo de bloqueio é um bloqueio avançado e vai indicar marca-passo para o paciente, tá? É quando o paciente ele tem uma extrasístole atrial. Então, detalhe aqui é você ver que a distância entre as ondas P's, ela é regular, tá? Então, a PP tem uma mesma distância. De repente, ele bloqueia, tá? Isso é ruim, isso é maligno, isso indica marca-passo, tá? Agora, se o paciente tem uma distância PP aqui, aqui, e de repente ele tem uma onda P que vem antes, às vezes de morfologia diferente da outra onda P, você vai calcular essa distância PP dessa onda P que foi bloqueada para a distância PP anterior, e essa distância PP vai ser menor do que essa outra distância PP, tá? O que aconteceu? Foi uma extrasístole que veio antes e encontrou o sistema de condução no período refratário, tá? É uma extrasístole supraventricular bloqueada, porque encontrou o sistema de condução no período refratário. Então, tomar muito cuidado nessa interpretação e verificar o intervalo das ondas P. Se ele é regular, o intervalo das ondas P, pá, 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 com um compassinho ali, ou com uma régua, sei lá, com um papelzinho, você marca os tracinhos e vai vendo. Não, essa onda P veio bem antes, então encontrou o sistema de condução no período refratário e não conduziu. Não é um BAV segundo grau Mobitz 2, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de bradicardia na outra aula, tem mais coisa para a gente falar, tá? Aqui é mais o intervalo PR, aqui o intervalo PR variável, tá? Uh, e o BAVT tem nenhuma associação direta e regular entre as ondas P e o QRS. Eventualmente, a onda P até cai antes aqui, parece que conduziu, mas daí você vê que cai uma outra onda P aqui, que não tem nada a ver. Então, todo QRS tem que ser precedido para uma onda P. Não basta um para ser um ritmo sinusal. Lembra lá dos três critérios? Todo QRS tem que ser precedido de uma onda P. Eventualmente, no DVT, uma onda P cai aqui, entre 3 e 5 quadradinhos, e fala, conduziu aqui. Mas tem que olhar o eletro de uma maneira geral, tá? Todo QRS não conduziu. Então, não é um ritmo sinusal. Aqui é um ritmo de BAVT. Outra coisa que tem que fazer, só não faz e acaba vacilando. Até para você achar onde estão as ondas P. Você vê aqui, você põe um papelzinho aqui, tá? Papel aqui, em cima do eletrocardiograma, e você marca o tracinho aqui onde quer a onda P, onda Q, onda P. Aí você vai empurrando o papelzinho para o lado. O papelzinho aqui, desloca para cá. Papelzinho aqui e aqui. Aí você vê que esse tracinho está aqui e a outra onda P cai bem aqui. Aí você vai para o lado. Acho que tá mudo aí, chefe.
Não, agora voltou. Voltou? Alô, alô? Cezão? Voltou, doutor. Beleza. Obrigado, galera. Desculpa. Nossa, tá muito ruim meu fone. Vou comprar um novo. Cadê? Aqui. Então, quase final, galera. Então, BAVT existe uma dissociação dos átrios e dos ventrículos, tá? Então, você vai ver que eles têm uma distância, um intervalo PP regular, você põe um papelzinho ali e você vê que a onda P está caindo sem correlação nenhuma com o intervalo RR, que também é regular. No BAVT, o intervalo RR também é regular. Meu Deus. Voltou? Sim. Beleza. Desculpa, galera. Vamos acabar logo essa aula. Então, voltou mesmo? Cezão, voltou? Voltou, doutor. Voltou. Tá, desculpa. Tá, vamos acabar que tá todo mundo cansado já. Então, existe a dissociação entre os átrios e os ventrículos, tá? Mas um cuidado aqui que nem toda dissociação entre o átrio e o ventrículo é igual ao BAVT, tá? Um erro que a galera comete também. Existe, eventualmente, o que a gente chama de dissociação isorrítmica. É coisa meio chata de falar. Mas, por exemplo, tem um ritmo, um foco ectópico que tá batendo no nosso sinusal, e tá num ritmo juncional que está batendo também, tá? Então, por exemplo, o ritmo juncional tem um foco ectópico atrial aqui e o juncional está batendo lá. Então, eles estão dissociados, tá? Então, só para vocês saberem, né? Na TV também existe uma dissociação atrioventricular. As ondas P não têm uma correlação. O átrio está batendo lá o nosso sinusal e o ventrículo lá está fazendo a taquicardia dele, tá? Então, eles estão dissociados. São outros dois exemplos, só queria que vocês soubessem que isso existe, tá? Nem toda a dissociação entre o átrio e o ventrículo é igual ao BAVT, tá? Uma marca-passo atrial mutável, aqui para a gente finalizar rapidamente, é quando você tem P's com 3 morfologias diferentes, com intervalo PP, intervalo PR variáveis, eventualmente até com ondas P's bloqueadas. Se a frequência cardíaca for maior que 100, a gente vai chamar isso de uma taquicardia atrial multifocal. Notem aqui que ele tem ondas P's de morfologias bem diferentes, pelo menos 3 morfologias diferentes. Então, aqui, como tem uma frequência atrial de QRS maior que 100, é uma taquicardia atrial multifocal. Mas se tiver uma frequência menor, a gente vai chamar de marca-passo atrial mutável, tá bom? E existe também uma dupla via de condução nodal. Então, o paciente pode ter no eletrocardiograma um PR curto alternando com um PR longo, sendo a morfologia da onda P igual. A onda P é a mesma, só que eventualmente ele tem uma dupla via de condução no NOAV que vai fazer um intervalo PR ser mais curto, outro ser mais longo. É comum de ter as pessoas isso, mas é uma coisa rara de você achar no eletro. Eu até não achei esse aqui, não achei um exemplo no eletro. Tá bom, galera? Então, assim, só para saber que existe, vai causar o PR variável, pode ser uma dupla via de condução nodal, tá bom? Mas é mais exceção. Acho que é isso, galera. Intervalo PR é isso, tá? Acaba pegando algumas patologias que eu queria explorar um pouquinho, e tem mais coisa para a gente falar de bradicardia, tá bom? Mas o que eu tinha para falar do PR é isso, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer falar. Tem uma pergunta no chat lá, doutor. Valeu. Giovanni, se quiser parar a gravação já. Tá, não, tem uma pergunta lá no chat para você, doutor. Valeu, galera. Aula 3. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Joãozinho. Doutor, tá ouvindo? Tô ouvindo, Rafa. Pode falar. Tem uma pergunta no chat lá, já foi feito no meio da aula, sobre síndrome de Wolff. Aqui. Desculpa. A prestação podem ocorrer em qualquer momento da vida ou é algo mais precoce. A pessoa geralmente nasce com a via acessória, sabe? É uma coisa já de nascença, ela não é adquirida, sabe? Ela pode ter a via acessória e nunca manifestar sintomas, ou manifestar sintomas eventualmente quando ele faz uma FA, acaba fazendo uma FA pré-estada, e aí tem sintomas e descobre que tem. Ou então nunca fez um eletrocardiograma, faz um eletro e descobre que tem. Mas é uma coisa que a pessoa já tem e já é inata dela, tá bom? Mas eventualmente ela não manifesta sintomas.
E daí tem detalhes, assim, no estudo eletrofisiológico, para o paciente poder gerar essa via de reentrada. Então, tem que ter características ali em relação à condução daquela via acessória, porque às vezes ele tem a via acessória, mas a via acessória não tem a capacidade de conduzir. Não é toda via acessória que conduz, não é toda via acessória que é capaz de fazer isso. E eu esqueci de falar, desculpa quem saiu, mas o paciente com Wolff, ele vai morrer quando ele fizer FA. O cara com Wolff, ele morre de FA, tá? Porque daí ele vai conduzir 1 para 1 e vai fazer uma FV, tá? Então, esse paciente que faz FA é um paciente mais grave, se ele tiver essa capacidade, a via acessória dele capaz de conduzir, que não são todos, tá bom? Eventualmente, a via acessória é capaz de subir, de descer, mas não é capaz de subir. Isso no estudo eletrofisiológico, eles ficam testando várias coisinhas lá, é bem interessante. Desculpa de novo, galera, o problema no microfone, mas top. Valeu, obrigado aí a presença de todos. Se não tiver mais nenhuma dúvida, acho que é isso.